Fala pessoal, tudo bem? Luiz Politi, da Consulentes Investimentos. Hoje eu estou aqui com o Glauco e com o Axel, da BLP Asset, uma casa bastante focada aí em fundos de investimento alternativos. E eu fizemos questão aí de convidá-los para bater um papo sobre um produto bastante legal aí que logo vai entrar na nossa plataforma. Tudo bem, Glauco? Tudo bem, Axel? Tudo jóia, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, obrigado aí pela disponibilidade de vocês, pela agenda. Pessoal, conta um pouquinho para a gente o que é a BLP, enfim, o que vocês estão focados, de repente a gente, evidentemente, entra um pouquinho mais no produto. Por favor. Luiz, a BLP é uma gestora independente, né? Nós temos 10 anos de existência, na verdade 12, desde 2008. É uma empresa, é uma gestora fundada por muitos executivos oriundos de bancos de investimento, basicamente os principais bancos de investimento do Brasil, a turma que saiu do Credit Suisse, do BTG com o Axel, do JP Morgan, da Merrill Lynch. E nós fizemos a BLP como uma casa de produtos alternativos, né? Eu gosto de dizer que a BLP cresceu bottom-up, né, e não top-down. Os nichos de mercado alternativos foram aparecendo e nós fomos meio que inaugurando, inclusive sendo pioneiro no Brasil nesses nichos. Nós começamos com o fundo de stress, NPL Corporate, para investidores profissionais desde 2012. A gente, em 2017, o Axel apareceu para me catequizar com o mundo cripto, e aí nós fizemos o primeiro fundo de cripto do Brasil. Nós temos fundos estruturados também de crédito, com outros sócios, e temos também uma área de fundos multimercados. Estamos com 12 pessoas agora na área de multimercados, fazendo fundo de multimercado e long only. Então essa é a BLP, é uma gestora independente, criada por executivos de banco, que começou com o produto. Para a gente o que importa é o produto. Nós não somos vendedores, distribuidores como vocês, né? Nós somos independentes. Então, à medida que os produtos foram aparecendo, a gente foi criando a gestora em torno do produto. Essa é a mensagem que a gente gosta de passar para o investidor. Então é isso, a gente está aqui para te mostrar a parte de cripto, né? Perfeito, perfeito. Então você pediu uma apresentação. A gente vai tentar fazer a apresentação em 20, 30 minutos, porque como o Axel fala, se deixar eu e o Axel falamos, a gente fala aqui 2 horas do assunto, né? Porque nós somos apaixonados pelo assunto. Então a gente tem que se concentrar para fazer a apresentação o mais rápido possível. Então, a gente começa, a nossa apresentação tem 3 partes, tá? A primeira parte eu tento, em 4 slides, é muita pretensão minha, não vou conseguir, mas transmitir para vocês um pouco o que é o blockchain, o que é essa tecnologia disruptiva que está acontecendo. 4 slides. Depois o Axel vai falar dessa tecnologia no mundo real, o que está acontecendo, e por último eu entro falando do nosso produto, como o nosso produto, tá? Então assim, o blockchain ele é uma tecnologia disruptiva. Eu gosto de fazer um paralelo muito com a internet, a gente faz o tempo todo isso. Lá atrás, em 1997, eu chegasse para você e falasse, Luiz, o teu computador vai se plugar no computador da livraria, a livraria vai te mandar uma foto, essa foto, você vai ver a foto do livro, e aí você acredita, vai botar o seu cartão de crédito, e aí você vai receber o teu livro em 3 dias. Você entendeu, Luiz, que isso vai mudar o mundo? Aí você entendeu. Dá para entender que isso vai mudar o mundo. Então não é tão difícil entender na época. No entanto, o barato da coisa é que semana passada, a Amazon chegou no pico de market cap dela, de valorização, ou seja, 20 anos para o que todo mundo entendeu acontecer de fato agora com o advento do Covid, que acelerou isso tudo. Aqui no blockchain, o que eu convido os investidores a dizer é o seguinte, gente, essa mudança aqui ela é mais profunda ainda do que foi a internet, porque ela envolve governança, ela envolve dinheiro de verdade, ela envolve política monetária, contratos,
no trust, desintermediação e descentralização. É uma mudança muito maior do que a internet, muito maior. E é o que a gente ainda está mais cedo para ela acontecer. Então eu convido os investidores a investir conosco, a investir um pouco do patrimônio deles nisso que está acontecendo, para ao longo do tempo, não é 20 anos, as coisas são mais rápidas, a gente pegar essa valorização. O que é um blockchain, gente? Em 4 slides. Um blockchain é a melhor figura que a gente tem experimentado com os investidores, é que ele é um livro que está no cartório. Todo mundo já foi no cartório, é isso. Então, o livro que está no cartório, o Glauco vendeu o apartamento dele para o Luiz e por R$ 500 mil. A gente vai no cartório, eu mostro o meu RG, que é a minha chave primária, eu faço a minha assinatura, desculpa, a minha chave pública, meu RG, que é como se fosse um endereço de e-mail, eu assino, que é como se fosse a minha senha, e na hora que a gente... E tem um cartorário. O cartorário olha para nós dois, na hora que a gente assina o livro, acabou. Está vendido o apartamento, não tem como voltar atrás. Se eu quiser dizer, olha, não é bem assim, não foi 500 mil, foi 500.010. Não tem como pedir para o cartorário botar um branquinho e falar assim, ó, vamos mudar isso aqui. Não existe. Ele tem que fazer uma averbação, ele tem que fazer um novo bloco. Então a história do imóvel está todos em blocos, em averbações, numa cadeia de bloco. Isso é o blockchain. Então, quando a gente fala que você tem um Bitcoin, onde é que eu guardo o meu Bitcoin? Você não guarda o Bitcoin em lugar nenhum. O Bitcoin é um saldo. Tem um livro que um cartorário, que são os mineradores, que estão espalhados no mundo inteiro, essa beleza da coisa, anotam que o Glauco transferiu para o Luiz um Bitcoin. Então, eu tinha 2 Bitcoin, transferi para o Luiz o outro Bitcoin e fica registrado no livro. Na hora que está registrado no livro, isso é espalhado numa rede gigantesca, onde as cópias dos livros são feitas e elas são íntegras, elas são copiadas rigorosamente igual através de um algoritmo. Não tem como fraudar. Desculpa te interromper, mas essa é a questão da descentralização que você falou. Absolutamente. Aí eu faço a pergunta, onde é que está guardado esse livro? O cartório, se pegar fogo, vai tudo embora, deve ter um backup. Se a base de dados do Google, do Facebook, dos bancos, Itaú, Bradesco, Santander, pegar servidor, fogo, né? Tá no servidor, tem backup, tá tudo legal, não tem problema. Mas tem 1, 2, 3 backup. No limite, eu posso destruir esses backups todos. Agora, você destruir o blockchain é impossível, porque você não tem como falar. A gente estima hoje tem 10 mil mineradores, que são os caras que ganham, trabalham e tem um incentivo de ganhar Bitcoin ou FIIs para manter esse livro atualizado. E essa é a beleza da coisa. No trust. Não tem como corromper. Eu consigo corromper 10 caras, mas não consigo corromper 10 mil caras. Eu nem sei onde eles estão direito. Essa é a beleza da descentralização, do no trust. Então o Bitcoin é um saldo dentro do bloco. Essa é a sacada. Eu sou engenheiro de computação. Na década de 80 eu fiz minha faculdade. Se eu te falasse que isso ia acontecer hoje, você ia dar risada 30 anos atrás. Porque a estrutura do blockchain ela é muito pobre, ela é burra, ela é uma estrutura repetitiva. Ela não é um banco de dados, o blockchain não é um banco de dados, ele é apenas uma estrutura de dados. Só que como aí vem as 3 coisas, o próximo slide, eu vou tentar explicar para você, ela se baseia em 3 coisas. Primeiro, o poder computacional. Hoje a gente tem um poder computacional muito grande que permite essa brutalidade de ficar repetindo um livro todas as vezes e espalhar ele pelo mundo. Estima-se hoje que a rede do Bitcoin é 525 vezes mais poderosa que a rede do Google. E não tem dono, gente. Eu não mando em ninguém. Não tem dono. Então, como você tem um poder de computação muito grande, você pode ficar reescrevendo. Sabe aquela pessoa que fica escrevendo no quadro negro 20 mil vezes a mesma coisa? Esse é o poder computacional. Segundo é o código-fonte. Então, a segunda base do blockchain é o código-fonte aberto. Eu não sei quantas pessoas têm familiaridade com computação, mas, enfim, as 90 mil linhas de código do programa do Bitcoin não é mistério para ninguém. Qualquer programador pode entrar e ler o que está acontecendo ali. Muito parecido com a Linux. É um código-fonte aberto, ou seja, se tiver alguma coisa errada, se tiver um erro, se tiver algum desvio, alguém colocou uma coisa errada ali propositalmente, com certeza alguém já viu no mundo, ou seja, ele é público. É para incentivar a comunidade a fazer uma melhoria contínua desse código, dessa fonte, é isso? Essa é a segunda derivada. Exatamente. Entendi. Primeiro, ela é íntegra, porque você
Você não precisa contratar um coder, um programa de computador. Está disponível, qualquer um pode ler lá. Ela é íntegra. E segundo é o que você falou, você pode propor mudanças, propor melhorias. Isso, inclusive, gera forks, como a gente chama no mercado. Moedas que se Entendi. dividem em busca de uma melhoria e você mantém o estoque delas. Então, isso é exatamente. Então, número um, poder computacional. É possível você distribuir no mundo inteiro, ficar replicando. Segundo, o código é aberto. Aí você fala, mas Glauco, se esse negócio está distribuído, se o código é aberto, qual é a segurança desse negócio? Que segurança que a gente tem? E aí o meu terceiro slide, o terceiro pilar, é a chamada criptografia. Por isso a gente fala de cripto. Tá? Essa história de cripto não é nenhuma novidade. Tá? Isso foi inventado na década de 60 e simplesmente ela foi aprimorada ao longo do tempo. Aqui eu tento fazer uma imagem, é um pouco técnica, mas tudo bem, mas eu acho que eu tenho conseguido transmitir. Quando o Luiz coloca a senha dele do Gmail, do Google, do Hotmail dele, e grava a senha do Luiz Politi é Politi123. Se você roubar o banco de dados do Google, a tabela, o disco onde está gravada a senha do Luiz, não vai estar gravado Politi123. Está gravado uma outra coisa, que é a imagem de uma função não inversível. Então vai estar gravado uma sopa de letrinhas que um algoritmo pegou Politi123, misturou no programa e gravou esse número. Então o que acontece? Esse arquivo qualquer um pode roubar. Não tem nenhum problema. Todo mundo conhece o algoritmo, só que matematicamente você não consegue reverter. Deveria ser uma tentativa e erro o tempo inteiro. As criptos simplesmente levaram isso numa potência de 1000, que é, por exemplo, a função hash 256, que é uma coisa absurda. Você tem que ficar tentando até o sol se apagar para você achar que é Politi 123 a partir de uma sopa de letrinhas. Então esse é o último conceito. Tá? Para Entendi. terminar esse meu slide, eu queria dizer que toda transação no blockchain pode ser rastreada. Isso é uma coisa muito interessante. Você consegue ver tudo o que está acontecendo no blockchain. Eu não sei que aquela carteira, aquela chave, é do Luiz. Eu não sei. Ela é apenas uma chave. E a chave primária é sua. Mas se você movimentá-la, eu posso saber. Então, se você faz uma transação no blockchain hoje, você compra um cafezinho e paga Bitcoin hoje, no ano de 2020, no ano de 2700, aquela transação vai estar lá. De alguma maneira você pode rastrear. Então, por exemplo, no limite do nosso fundo, se eu te passar as nossas carteiras, você pode ver o que eu estou operando. Se você quer fazer uma contabilidade de uma empresa no blockchain, você não precisa nem de auditoria. É só você passar as chaves. No futuro, você vai ter um fundo de investimento cujas movimentações vão estar no blockchain. E eu passo para o meu investidor. Está aqui o investidor, esse é o blockchain do seu fundo. E ele simplesmente browseia de graça. E com segurança, Entendi. ele faz um read-only, ele vai lendo tudo o que está acontecendo. Então, muita coisa de roubo, de estelionato que tem, no limite, se a polícia quiser pegar alguma coisa, você, no limite, você, dependendo do IP que o cara entrar, é rastreável no limite, se você quiser rastrear, porque tudo está gravado ali para sempre. Tá? Então, essa é um pouco da introdução que eu tentei falar um pouco da tecnologia. Vou deixar o Axel um pouco falar o paralelo disso com a internet, esse mundo que a gente está vivendo. Obrigado, Glauco. Obrigado, Luiz. Vamos lá. A gente realmente faz bastante paralelo à internet. Então, se os mais velhos vão se lembrar que em março de 2000, foi logo quando, no dia 10, foi quando a Nasdaq atingiu um pico. Na verdade, agora no último mês ela atingiu de novo, mas Exato. até então era o pico das ações de tecnologia. Até que elas muito repentinamente despencaram, né? Foi o dot-com em 2001 quando elas caíram. E lá você tinha empresas que estão aqui até hoje, como a Amazon e a Google, né? Que fizeram seus IPOs aí no final da década de 90, início dos 2000, e outras que foram lançadas no mesmo momento, eToys, Alta Vista, entre várias outras, Pets.com e por aí vai, que hoje não existem mais. Né? O próximo slide, por favor. E a gente tem muito que aprender. Mais um, Miguel. E a gente tem muito que aprender com isso. Né? Por que a Amazon, que vendia livros, deu certo, e a eToys, que vendia brinquedos, não deu certo? Né? Em resposta a isso, em 2008, né, veio a crise financeira global, e lá soltou-se um protocolo na internet de uma pessoa, um nome pseudonônimo chamado Satoshi Nakamoto, que ninguém até hoje sabe o que é. Ele lançou esse protocolo, foi
o Bitcoin, que começou, que é a tecnologia do blockchain está por trás. Mas o que é um protocolo, né? A gente muitas vezes fala do que é um protocolo, mas o que é um protocolo? O protocolo, simplesmente, eles regem as transmissões online. Então, a gente usa o nosso e-mail todo dia, de e-mail, o nosso e-mail do trabalho, e isso está usando um protocolo, que é o SMTP, né? É o Simple Mail Transfer Protocol. Ou quando a gente acessa a Amazon ou qualquer outro site, a gente vai lá, www. Esse é o HTTP, é outro protocolo. Muitos usam o Skype, por exemplo, é um outro protocolo, é o VoIP, né? Voice over IP. Então, existem dezenas de protocolos que foram lançados na internet. Quem se beneficiou foram as grandes empresas. O que muda para o próximo, Glauco? Em 2009, quando o Satoshi solta esse novo protocolo do Bitcoin, é o que a gente chama de MOIP, Money over IP, Money over Internet Protocol, que é uma forma de você poder transferir valores na internet sem depender de um intermediário, de um banco, de um middleman para fazer a transação. Então, antigamente você tinha o dinheiro papel moeda, né, dinheiro na carteira. Dinheiro digital a gente já conhece, quando a gente faz a transferência do Itaú para o Bradesco, fazer um pagamento. E agora nós temos o dinheiro no blockchain, né, que ele é instantâneo, ele é registrado, só que ele é descentralizado. Você não depende de ninguém. É o que o Glauco falou mais cedo. É trustless. Você faz a transação a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você não depende de absolutamente ninguém se o mercado financeiro está aberto ou não, se consegue fazer as suas transferir valores. E para qualquer lugar do mundo. E a custos infinitamente menores do que você tem hoje para fazer uma TED. Numa transação, né? Um wire payment que você vai pagar 20, 30 dólares para mandar 100 dólares para alguém, por exemplo. Aqui estamos falando de frações de centavos com as melhorias que vêm em cima do protocolo do Bitcoin, por exemplo, o Lightning Network. Então, hoje já temos aí grandes nomes que aceitam, de uma forma direta ou indiretamente, Bitcoin e outras criptomoedas como meio de pagamento. Aí você tem Uber, Amazon, Domino's e por aí vai. Bem, qual que é a má notícia? Né? É um mercado muito incipiente, tem basicamente 11 anos. Significa que a vol ainda é muito alta. Né? A vol chegou a ser 300%, ela tem diminuído bastante ao longo do tempo, porém ainda é uma vol mais alta que qualquer outro ativo usual que as pessoas conhecem, seja bolsa, renda fixa ou outras commodities. Porém, temos também uma boa notícia, dado que ela não chegou num patamar ainda de preço, uma estabilidade de preço, a gente está longe do ponto de equilíbrio, mas aqui você vê que fora um ano, nesses últimos 11 anos, você tira todas as altas e só vê as mínimas de cada ano. E aqui você vê uma curva claramente ascendente, fora 2015. Que é uma coisa bastante interessante quando você analisa um ativo, que praticamente cada ano, desde a sua existência, o mínimo de um ano aumenta no ano seguinte. Isso mostra que o negócio ainda está muito em sua infância. Bem, aí temos 5.000 criptoativos para investir, né? Como que a gente vai, em qual a gente deve investir? Não é uma tarefa simples. E aí vem um pouco da nossa inteligência, o que a gente tem olhado aí há basicamente 4 anos e pouco envolvido nesse mundo, onde já aprendeu como analisar, né? E acho que é muito similar ao sucesso, né, no caso da Google e da Amazon, por exemplo, que acertaram trazendo excelentes funções e utilidades para os seus usuários. Né? Então, a Google trouxe o Waze, YouTube, etc. A Amazon, a Prime Video, a Alexa, que hoje quase todo mundo tem, o Kindle e por aí vai. Próximo, Glauco. Então, nesse mundo de criptoativos, estamos falando de mais de 5.000 hoje. Né? Então, o que investir? A gente basicamente tenta olhar em algumas teses. Né? Tem moedas, tem sistemas operacionais. Então, moedas, como eu digo, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV,
Monero, Dash, são todos que têm a funcionalidade de moeda. Aí você tem o segundo tema do fundo que a gente usa, é sistemas operacionais, né? Como você vai fazer essa nova internet 3.0 descentralizada? Você tem que ter algum sistema operacional. Exemplo, né? O Ethereum é o segundo maior protocolo, é para isso. Mas você tem o EOS, você tem o Cardano, você tem o Stellar, você tem o Tron, e por aí vai. Você tem uma meia dúzia hoje de grandes protocolos que estão na briga de ser o sistema operacional. Parece que em lado de moeda, o Bitcoin tá ganhando, está firme e forte já há bastante tempo, com um market share muito grande. E os outros aqui ainda é uma briga grande, o Ethereum está na frente, bem na frente, mas ainda não está definida essa briga. E o terceiro tema que a gente usa são os que a gente chama de dApps, Decentralized Applications, né? E aí tem uma série de coisas, são centenas de dApps que estão vindo ao mercado e, obviamente, muitos deles não vão fazer sentido, vão ganhar um efeito de rede e vão morrer, mas algumas coisas podem dar muito certo. Então, a gente está sempre buscando o que pode dar certo. Hoje, no fundo, a gente tem um ICO só, que está performando brilhantemente, sobe mais ou menos 500% esse ano. Então, a gente está buscando algumas coisas menores nesse mundo bastante extenso, com bastante coisa que não vai funcionar e algumas poucas coisas que vão funcionar, exatamente como fazendo de novo paralelo com a internet lá atrás, né? Veio o .com, foi muitos IPOs, pouquíssimos foram super bem sucedidos, muitos falharam. Agora, os que foram bem sucedidos estão até hoje, são as principais empresas de tecnologia hoje, todas valendo mais de $1 trilhão cada uma. Vamos para o próximo bloco. Então, qual é a tese de investimento? O fundo local para clientes de varejo, ele, por regra da CVM, ele só pode aplicar até 20% no exterior e 80% no Brasil. Então, ele compra até 20% das cotas do nosso fundo Master Offshore e 80% fica em LFT. Isso também é bom para diminuir um pouco o risco do cliente, né? Porque volatilidade, né? Exato, porque a volatilidade, como ela é muito alta, fazendo o fundo para varejo dessa forma, ele tem 1/5 da vol do fundo que nós temos para investidor profissional. Então, que o profissional ele já está mais acostumado, ele aguenta o tranco, né? O varejo, a gente acha que é uma coisa um pouco mais suave, é melhor. E com 20% de grip já dá para fazer um bom estrago no bom sentido, quero dizer. Nesse ano, o fundo até hoje o de varejo sobe 21%, né, com CDI de 2 e pouco. Então, tendo um ano bom, esse fundo consegue render bastante bem, mesmo com 80% em LFT a 2 e pouquinho. Só tem caixa, então caixa e cripto, e ele é ativo. Então, a gente sempre tenta busca os melhores ativos no portfólio. Tem uma regra que nós temos aqui, é que no fundo offshore, no qual o local investe, 80% dos ativos tem que estar entre os 10 maiores protocolos e 20 pode pescar coisas menores ou eventualmente até uma coisa que nem foi lançada ainda, um futuro ICO, e como eu falei, nós temos um ICO hoje no fundo, que nos dá a oportunidade de pegar uma coisa muito em sua infância, que é o poder de multiplicação pode ser ordens de magnitude maior. Outras vantagens que tem via uma aplicação em cripto via um fundo, que você diversifica seu risco, né? Porque se você acredita que o Bitcoin é o único que vai dar certo, melhor você comprar Bitcoin, cuidar das suas chaves privadas e vamos continuar sendo amigos. Mas e se não for o Bitcoin, né? E se não fosse a Amazon e fosse o preço da e-commerce, você botou tudo na Amazon, né? Você diminui o risco de não ter diversificando, de pegar o cavalo certo daqui para frente. Se a gente olha para trás, 5 anos para trás, das top 10, só 2 hoje ainda existem, 8 já foram embora. E isso acho que vai continuar sendo o caso. Então a gente sempre tem que estar buscando e reciclando o fundo para estar nos protocolos que tem maior potencial de dar certo. Você tem simplificação tributária, porque é o Come Cotas, é regulado pela CVM, nós somos o pioneiro no Brasil nesse mundo. Estamos aí com 2 anos e meio no fundo para investidor profissional e no fundo offshore e com quase completando 2 anos no fundo de varejo. Próximo, Glauco.
Então, aqui, basicamente, nasce uma nova... A gente está acreditando que está nascendo uma nova classe de ativos. E o Covid, todo esse problema que nós tivemos com os bancos centrais emitindo trilhões e trilhões de liquidez no mercado, que tem ajudado o ouro a subir muito, ativos reais a subirem bastante, eu acho que ajuda mais ainda o nosso ecossistema, que hoje não é nada, né? Essa apresentação é do início do mês, então todas as criptos valiam mais ou menos 260 bi, esse número está hoje mais ou menos em 320, que o mercado subiu quase 30% esse mês. Que ainda, se você comparar uma Apple com 1,5 tri, ou outras classes de ativo, ouro com 9 tri, ações 80 tri mais ou menos, dívida, real estate, na casa próximo de 250 trilhões de dólares, ou seja, ainda não é absolutamente nada porque ninguém tem, né? Então, qualquer fluxo entrando, querendo tomar vantagem desse novo ecossistema, pode fazer uma apreciação significativa em preço. Próximo slide, Glauco. Outra grande vantagem aqui desse ecossistema é que a correlação com outras classes de ativos usuais, ela é bastante baixa. Apesar de que ela subiu muito nos últimos 2 meses, ela voltou a cair bastante essa semana, mas esses números são o diário dos últimos 360 dias. Ela ainda é relativamente baixa com ações, renda fixa. A maior correlação é com o ouro, né? Muitos chamam o Bitcoin como ouro digital, ouro 2.0. E o resto também, real estate, petróleo e outras moedas, ela é baixa. Ela foi mais baixa no início do ano, em todas as crises, tudo mais ou menos mexe igual, né? Poucas coisas se diferenciam. Então, até o ouro, que é um barômetro contra a crise, lá no meados de março, no pico da crise, também caiu. Quer dizer, nada funcionou como um hedge no momento de pânico total. Mas quando as coisas acalmam, ela volta a ficar bastante correlacionada, e isso é uma vantagem para portfólio. Adicionando um percentual pequeno no portfólio de investimentos de cripto, na verdade, deveria melhorar o seu Sharpe e abaixar o risco total da carteira. Acho que agora você, né, Glauco? Eu posso fazer uma pergunta ou até claro. uma curiosidade? Eu acho que esse último slide, né, com relação à correlação, né, entre os ativos, a gente tem visto muito, enfim, pelo menos eu tenho tentado acompanhar um pouco aí o mercado como um todo, e a gente está vendo uma corrida, né, uma alta aí pelo ouro, pela commodity bastante alta, né, nesses últimos 2, 3 meses, apesar de em março, como você falou, ela caiu, mas é um risco sistemático, né? Você não diversifica o risco sistemático, né? Exato. Agora, é interessante porque o ouro ele subiu muito, até bateu o high, né? Bateu a máxima aí da commodity. E o pouco que eu acompanho o mercado de cripto, tenho que confessar aqui, mas de vez em quando eu dou uma olhada, ele também voltou a crescer bastante agora. Então, primeiro, mostra que realmente tem um pouquinho de correlação, né, no ouro, no caso aqui que a gente está comentando. Mas a minha pergunta é, o que é isso, esse movimento? É realmente o investidor vendo que outras classes de ativos mais tradicionais já está muito saturado, provavelmente devido aí a tanta injeção de liquidez, e de repente, em algum momento, isso essa curva, né, de alta dessas outras classes vai inverter e já está buscando algum tipo de proteção, e aí a cripto, né, essa nova classe, como vocês colocam aí, ela já é esse efeito da diversificação? Então, vamos lá. O ouro, curiosamente, hoje foi capa do valor, né? Foi. Não viram, então, acho que realmente os investidores hoje, um portfólio balanceado até pré-Covid, ele tem X% em renda variável, X% em renda fixa, um pouco de caixa, talvez um pouco de imóveis, e é mais ou menos o que tem, né? O que acontece hoje em dia? A parte de renda fixa, principalmente em mercados desenvolvidos, não existe, né? O mundo europeu, japonês, já está tudo com taxa zero ou negativa. Negativo, né? Está indo para zero,
muito em breve, né? O Treasury de 10 anos aí a 60 bases ao ano, quer dizer, não tem mais renda fixa em mercados desenvolvidos. Então, eles estão buscando uma nova, qual vai ser o próximo risk-free rate, né? Que sempre todo mundo usou, o Treasury, né? Mas com o Treasury a zero, fica um pouco difícil. Então, acho que é um pouco disso que tem levado as pessoas a buscar ativos reais com escassez. E aí que entra um pouco o Bitcoin e outros criptoativos, que a gente fala muito do Bitcoin porque é o primeiro, é o que todo mundo vê mais na mídia, mas realmente a gente acredita no crescimento do ecossistema, não somente de um ativo do ecossistema. Interessante que em maio, a gente depois pode compartilhar com vocês, o Paul Tudor Jones, que é um dos principais gestores macro-americanos, o cara, ele que acertou na veia o crash de 87 da Bolsa Americana, ele escreveu um report de 12 páginas explicando o cenário macro que nós estamos vivenciando hoje e, ao invés de comprar ouro, ele decidiu comprar o Bitcoin. Ele analisa o ouro, analisa todos os hedges possíveis que você pode fazer para um cenário macro desses com tanta liquidez que foi injetada pelos bancos centrais. E ele escolhe o Bitcoin como o cavalo mais rápido, o que tem o maior potencial de valorização daqui para frente. Então, você vê várias validações do ecossistema de grandes players, você vê a infraestrutura do ecossistema, melhora o que é hoje e o que era 4 anos atrás, é da água para o vinho, né? Quer dizer, não existia custódia qualificada lá atrás, hoje temos grandes custodiantes que fazem custódia qualificada, temos players como a Fidelity Digital, que tem 7 trilhões de ativos under management e under custody, operando criptoativos com toda a sua plataforma de ativos digitais. Você tem a BART, que é da New York Stock Exchange, oferecendo o futuro deliverable de bitcoins. E por aí, você tem os endowments nos Estados Unidos, a Yale, Harvard, Stanford, investindo em fundos de cripto. Ou seja, as coisas estão começando a acontecer. Não, um pouco por falta de oportunidades e também vendo que é uma coisa muito disruptiva, como o Glauco falou logo no início. Isso pode ser muito mais. Quem imaginava em 94 que a internet ia ser do tamanho que ela é hoje? Ninguém. Né? Quem imaginava que a gente ia conseguir ver o filme na Netflix em 4K streaming? Não tinha tecnologia para isso em 94, era dial-up. Né? Então, a demanda traz a solução tecnológica. Então, aqui a gente está vendo que as pessoas estão começando a entender. Ninguém ainda tem, né? Ou praticamente ninguém ainda tem. Então, o potencial, se as coisas evoluírem, se a tecnologia sempre está sendo aprimorada, é potencialmente gigantesca. Por isso que a gente está super animado com esse ecossistema. Legal, sensacional. Obrigado, Axel. A gente tem um gráfico que é um paralelo entre o ouro e o Bitcoin. Depois eu vou mandar para você, Luiz, comparando os dois. O ouro é fungível como o Bitcoin. O Bitcoin você pode quebrar em pedaços. O ouro você não consegue quebrar. Você quebra até um satoshi, até um centavinho. O ouro você não consegue quebrar. O Bitcoin é transportável. Qualquer lugar do mundo que você esteja, você transfere. O ouro não, você tem que pegar o bicho, levar ele para transportar. Os dois têm oferta físico. Os dois têm oferta finita. O Bitcoin tem uma oferta mais finita ainda. Né? Você vê que o ouro aí representa 9 trilhões em ativos, deve estar defasado, deve estar já em 10 tri, né? E o Bitcoin é apenas 200, não chega nem a 200 bilhões. Então, ainda falta muito para isso chegar. Outra coisa que a gente aprendeu nesse mercado de cripto e nesse mundo novo que a gente está vivendo, desde 2008 até hoje, com os juros que despencaram, quando eu comecei a ver a parte de cripto, eu falava, vai acabar o dólar vai acabar, a moeda dos países vai acabar. Isso tudo é bobagem. Isso tudo não vai acabar as moedas, o dólar não vai acabar, o euro não vai acabar, o ouro não vai acabar. O que você está trazendo é uma nova classe de ativos. Por isso, o tema desse slide. Ele é como quando apareceu a televisão, o pessoal disse que o rádio ia acabar. Né? Quando apareceu a internet, o pessoal falou que a televisão ia acabar. Não é verdade. O jornal também, né? Jornal físico. Ia acabar. Veio o tablet, vai acabar jornal, papel físico, revista, livro, não acabou. Os livros vão acabar. Não vão acabar. Hoje, 20% só e-book, está parado há 5 anos o crescimento. Então, as tecnologias elas vão se colocando uma em cima da outra. Elas não necessariamente tiram o lugar de uma da outra. Então, isso é uma coisa que a gente veio aprendendo nesse mundo. Tá? Então, assim, para tentar terminar aqui, porque é o que eu falei, senão a gente vai muito longe, né? Falar um pouco... Claro. Né? Somos nós 3 sócios da gestora, o Alexandre, eu e o Axel. É um pessoal antigo, vamos dizer assim, de mercado, tem uma experiência bastante
longa em gestão de fundos. Isso é importante, porque a gente faz a gestão do nosso fundo muito parecido como a gente fez dos fundos tradicionais. Esse nosso fundo é como se fosse um long only equity. Só que em vez de ter Vale, Petrobras e bancos, a gente tem Bitcoin, a gente tem EOS, a gente tem Ethereum. Mas a visão macro, setorial, controle de risco, passivo, ativo, é muito semelhante a um fundo tradicional. A nossa missão, quando a gente fez o primeiro fundo junto com a CVM no Brasil, foi levar esse mundo novo para o mundo atual de mercado de investimento, da indústria de fundos. Então, nosso fundo ele é um fundo multimercado como outro qualquer. A diferença, de novo, de ter ativos setoriais de bolsa, ou setoriais de renda fixa, ou setoriais de crédito, a gente tem setoriais de ativos digitais. Então, é isso que a gente tenta passar para o investidor. Tá? Nosso fundo tem uma parcerias muito grande, a gente, modesta parte, é state of the art. Aqui dentro, o nosso administrador é Brasil Plural, a Planner é a parte de fundos profissionais. O nosso fundo já passou pela segunda auditoria aqui dentro no Brasil. Tem um escritório de advocacia que ajudou a gente a montar os regulamentos. A gente fecha câmbio, por exemplo, do Banco da Ecoval, e estamos sendo distribuídos por vocês agora. Lá fora, legal, o nosso administrador é MD Stover, é o maior administrador de fundo cripto do mundo. Ele que faz a administração do fundo, a gente só faz a gestão, igualzinho como aqui. Cohen & Company é o nosso auditor lá fora, é o maior auditor cripto do mundo. Silvergate é um banco que fica em São Francisco, focado em criptos. Ele é um banco tradicional que tem mais de 200 empresas que lidam com cripto, basicamente fundos, as próprias exchanges, os custodiantes e os desenvolvedores de protocolo. Então a gente está no melhor companhia possível. Nossos ativos estão custodiados na Coinbase Custody, somos os primeiros brasileiros aceitos na Coinbase, ou seja, os ativos não estão aqui conosco no Brasil, está tudo lá fora em São Francisco, no mundo, guardado as 7 chaves pelos sistemas de controladoria, e a parte legal lá ela é feita pelo Walkers. Então a gente montou um de melhor que a gente podia ter no mercado. Tá? A gente tem, como a gente falou, é apenas um fundo, é o que está na sua direita, é o Genesis, então os ativos estão todos lá no exterior. Então um camarada pode investir mínimo $100 mil para investir no exterior. O fundo lá, ele é liquidez mensal, como o Axel falou. A gente entra e sai no último dia do mês. Então até o último dia do mês você pede para entrar ou pede para sair. Então você pode investir ou direto lá fora, são investidores que podem investir direto no exterior, ou aqui dentro no Brasil a gente tem 2 feeders, 2 fundos que investem lá. Um para investidor profissional, que é o BLP Crypto Assets, que é esse que está na plana, e tem a distribuição de vocês também. E o fundo local de varejo, que com R$1.000 você consegue investir. Então, o que eu gosto de transmitir para o investidor de varejo? Você com R$1.000, a gente só tem um fundo. Todo o nosso dinheiro está nesse fundo. A gente não tem outra estratégia. Então, você com R$1.000 investe da mesma maneira que um investidor que investe $500 mil lá fora. Mesma coisa, é o mesmo portfólio. A diferença é que ele é aguado, né? Como o Axel falou, dada a legislação de investidor de varejo, sim, apenas 20%. Né? Mas aqui não tem um fundo que é mais legal que o outro, um fundo que tem mais... Não, é o mesmo. A BLP só tem um fundo de cripto. É o mesmo há 30 meses. Está todo mundo nesse mesmo barco, operando da mesma forma. Tá? Aqui um pouco da rentabilidade do fundo, o Axel já comentou, né? Desse nosso BLP Criptoativos. Só adicionando aqui, como o fundo tem o fundo local, vocês vão ver uma cota diariamente, só que o diário é só pela variação cambial ao longo do mês desses 20% que está no exterior. Então, sempre no último dia útil, né? Então, que vai ser sexta-feira agora, segunda-feira a cota que vai para a CVM vai mostrar a mudança do que aconteceu ao longo, nas criptos ao longo do Entendi. mês. Vai dar uma prévia, julho a gente sobe 4,5% e no ano seria 21 e pouquinho aqui no fundo de varejo. Então, continuamos com uma bela performance aí. E eu acho que, de novo, para não assustar o pessoal, assim, acho que ninguém está atrasado, não. Acho que a gente só está no começo de um próximo movimento de alta aí nos próximos 6 a 18 meses aí, com muita coisa para acontecer. Desculpa, Gal. Quando a gente foi montar o fundo lá fora, Luiz, a gente falou, os fundos normalmente lá fora de cripto são liquidez anual.
bianual, fundos fechados. E nós falamos, explicando para a MD Stove na época, escuta, isso não existe no Brasil. Isso no Brasil, ele quer... Não dá. Então, a gente conseguiu adaptar para fazer uma liquidez mensal, que a gente acha que é saudável, né? Quem entrar nisso aqui não está no nosso fundo... Tem gente que entra, que sai e tal. Dá vontade de sair, né? Às vezes sobe 30%, 40%, dá vontade de sair, né? Mas o call que a gente está fazendo para os investidores é aplique um pedaço do seu patrimônio nesse tipo de ativo, nos novos ativos digitais. É uma coisa que não vai fazer muita diferença para você. Deixa ali para a gente pegar essa onda que está vindo, esse novo mundo que a gente viu acontecer na internet lá atrás, que vai se repetir agora. Então a gente acha que essa liquidez nossa ela está bem legal, ela tá bem bacana. Legal. Eu não tenho dúvida que é uma baita oportunidade para o investidor com R$1.000, começando com R$1.000, né, investir num mercado que deve ser muito promissor aí, e dado essa quantidade, né, de tecnologias, como vocês falaram, que está dentro desse ecossistema, que se torna muito difícil para o investidor comum analisar, gastar tempo, nada mais do que ele investir nessa que é uma nova classe de ativos, muito promissora, como eu já falei, mas que tem um time altamente qualificado e que só está olhando para isso, né? Enfim, é uma baita oportunidade, muito legal. Esse é o objetivo. A gente vai fazer o melhor como a gente está fazendo para nós mesmos. E a gente não promete nada, não promete rentabilidade. Obviamente tem muito beta aqui, mas temos que conseguir gerar muito alfa nesses 2 anos e meio de operação. Então, tem que botar um pouquinho. Lembrando, quem bota R$1.000 está com risco, na verdade, de R$200 de cripto, né? Perfeito. Uma recomendação. Lá atrás a gente falava assim, 1 a 2% do seu patrimônio em cripto, né? Então, se o cara tem 100 mil reais de patrimônio, a gente está falando para ele botar 1 a 2 em cripto. Então, tem que multiplicar esse valor por 5 para ter equiparado, dado que 80% é LFT. Por causa dos 20%, perfeito. Exato, perfeito. exato. Então, isso claro. A gente acha que é uma alocação saudável. Obviamente, a gente sabe que tem alguns que são mais agressivos, vão até 5%, mas aí é a gosto de cada um. Mas a gente acha que isso é uma coisa que não vai machucar muito se a gente estiver a tese errada. E se a gente está mais ou menos certo ou bem certo, vai te ajudar muito, vai fazer a diferença. No portfólio como um todo, sem dúvida. Exato. Sem dúvida. É isso, Luiz. Perfeito. Acho que a gente conseguiu um tempo razoável. Não, foi ótimo, foi ótimo. Tá muito esclarecedor. Eu agradeço muito o tempo de vocês. Parabéns aí pelo trabalho também. Com certeza agora a gente vai promover esse produto que é fantástico para os nossos investidores. Obrigado mesmo, pessoal. Nós que agradecemos a oportunidade. Um forte abraço. Obrigado, Luiz. Obrigado, Glauco. Até mais. Tchau, tchau.